Revelado. A boda que cancelamos por amor, decisão emocionante e transformadora da nossa filha. Maria estava prestes a viver o dia mais importante da sua vida, ou pelo menos era isso que todos diziam. A pequena cidade de São Miguel do Oeste fervilhava de expectativa, decorada com flores e laços, um verdadeiro conto de fadas. Mas, por trás do sorriso ensaiado e do vestido de noiva impecável, seu coração pulsava em descompasso, sentindo o peso de uma escolha. Carlos, o noivo, era tudo que seus pais sonhavam, uma família rica, educação de sobra, e o status que faria Maria brilhar nas rodas sociais. Mas ninguém sabia que, em segredo, o amor dela já tinha nome: Pedro. O amigo de infância que sempre a fazia rir e compreendia suas inquietações profundas. A lembrança dos momentos despreocupados que passaram juntos nos quintais da avó fazia sorrir, mas não era suficiente para calar a pressão que sentia enquanto costurava o último vestido de noiva. Maria ouviu a voz da avó ecoar em sua mente: o amor verdadeiro é um tesouro que poucos encontram. Aquela frase se espremia em seu peito, misturando-se com as expectativas da mãe e o desejo de fazer tudo perfeito. O coração de Maria estava dividido entre uma segurança financeira e a liberdade que vinha com o amor genuíno. A expectativa estava em alta, e os convidados já chegavam. A ansiedade tomava conta do ambiente, e Maria teve que se controlar para não deixar suas lágrimas escorrerem. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O altar estava ali, e o coração de Maria parecia um tambor acelerado. O olhar de Carlos esperava por ela, cheio de amor e esperança, enquanto ela só conseguia pensar em Pedro. Com cada passo que dava, a coragem parecia escorregar por entre seus dedos. O momento era eletrocutante, e ao encarar a multidão, a pressão da audiência sufocava. Mas em um instante, a imagem de Pedro a invadiu, e tudo ao seu redor começou a se desvanecer. Uma onda de clareza tomou. Quem era ela, de fato? O que desejava para sua vida? Quando a voz do celebrante ecoou, um estalo ressoou dentro dela. O que poderia ser um dia de sonho se transformou em uma explosão de liberdade. Com um fôlego profundo, Maria decidiu seguir seu coração. Eu não posso. Eu não vou me casar. Aquelas palavras dispararam como um foguete na pequena igreja. O murmúrio da multidão, uma mistura de choque e incredulidade, paralisou o ambiente. E enquanto todos olhavam espantados, Maria se virou, milhões de emoções transbordando, e começou a correr em direção ao seu verdadeiro amor. Pedro. O mundo ao redor dela desapareceu, e naquele momento, Maria não era só uma noiva fugindo de um casamento. Ela estava abraçando a verdadeira essência do amor, e a transformação que passava mudaria não apenas a sua vida, mas também a visão de todos que a conheciam. Agora, o que tornaria essa decisão ainda mais impactante? O destino a esperava, e um novo capítulo começava a ser escrito. O brilho do dia se esvaiu quando Maria saiu da igreja, deixando para trás o peso das expectativas. Sua mente acelerava, e, enquanto corria, o vento bagunçava seus cabelos e aumentava a sensação de liberdade que começava a se instalar em seu coração. Cada batida de seu pé contra o chão soava como um grito de liberdade, uma afirmação de sua escolha. Era uma nova jornada que se desenrolava diante de seus olhos. E quando finalmente avistou Pedro, algo dentro dela se acendeu. Ele estava encostado em uma árvore, e seu olhar estava fixo, como se estivesse esperando por aquele momento toda a vida. Maria sabia que, naquele instante, todas as escolhas erradas e todos os conflitos internos se dissipavam. Era ele, o grande amor. Era como se a felicidade estivesse magneticamente puxando-a para perto dele. Maria! Pedro exclamou, correndo ao seu encontro. Sua voz era uma música que preenchia o ar ao redor. A visão do sorriso dele a fez esquecer de tudo que havia deixado para trás. Ela jogou-se em seus braços, e ao senti-lo ali, todas as inseguranças e medos se desvaneceram. Eles se completavam de uma forma que Maria nunca havia experimentado antes. Você realmente fez isso? Pedro disse, sem acreditar. Os olhos dele brilhavam, e Maria pôde ver a mistura de alívio e alegria que ele sentia. Não havia mais espaço para dúvidas, apenas a pureza do momento. Eu não podia me casar com Carlos. Eu tinha que vir atrás de você. Sua voz tremia, mas a verdade estava ali, forte e clara.
A emoção que transbordava entre eles era quase tangível. Pedro segurou seu rosto em suas mãos, e antes que qualquer palavra pudesse sair, os lábios dele encontraram os dela. O beijo era confuso e doce, como um recomeço. Era uma promessa de que tudo seria diferente agora. Porém, assim como o sol que se esconde atrás das nuvens, a realidade não estava longe de Naruto alcançar. Enquanto Maria mergulhava na felicidade, uma voz familiar quebrou o momento. Era Carlos, pálido e incrédulo, que surgiu no caminho, com a gravata ainda amarrada, o olhar perdido entre a surpresa e a dor. Ele tinha seguido Maria, e o desamparo estampado em seu rosto cortou como uma faca. Maria, o que você está fazendo? A pergunta dele ecoou no ar, carregada de confusão e desilusão. A multidão ainda estava presente, e os olhares a rodeavam, esperando por respostas. Os amigos de Carlos, aqueles que tinham sorrisos e cumprimentos prontos para a cereja do bolo da sua vida, agora observavam o desenrolar daquela cena dramática com olhos curiosos. O coração de Maria apertou. Era uma tempestade de emoções contraditórias. Ela queria gritar que estava feliz, que finalmente tinha encontrado seu lugar, mas a dor visível de Carlos a fazia hesitar. O que ela poderia dizer? Pedro percebeu a tensão no ar e apertou a mão de Maria, como se dissesse que tudo ia ficar bem. Você não entende. Eu não sou a pessoa que você pensa que sou. Maria respondeu, a voz falhando. Eu me sentia presa. Eu precisava ser verdadeira comigo mesma. Carlos deu um passo à frente. E você acha que eu não me importo? Que eu não seria o homem que você precisa? Pense bem antes de... Esse antes de pairou no ar, a incerteza invadindo o espaço. Maria sentiu que a decisão havia sido feita. Mas o que fazer agora? Ela tinha a chance de ser feliz ao lado de Pedro, mas o que isso significava para Carlos? E assim, entre lágrimas e promessas não ditas, o verdadeiro conflito começou a se desenrolar. As consequências da sua escolha ainda estavam por vir, e a história de amor de Maria estava apenas começando a se moldar em realidades muito mais complexas. Quem seria, de fato, a verdadeira Maria? A bata pronta para ser noiva, ou a mulher que decidiu seguir seu coração? O que Carlos faria agora? A vida gritava por respostas, e a próxima decisão que Maria faria poderia, de uma vez por todas, mudar tudo. O ar estava pesado. O instante em que Carlos falou fez o tempo parecer parar. Os murmúrios da multidão se tornaram um sussurro distante, como se Maria e Pedro estivessem em uma bolha, isolados daquele momento tenso. O coração de Maria pulsava em um ritmo frenético. Cada batida ecoava não só sua ansiedade, mas a dor de Carlos. Eu não sei o que fazer. Maria murmurou, mais para si mesma do que para os dois homens que permaneciam diante dela. Pedro, percebendo a confusão nos olhos dela, inclinou-se mais perto, seu tom suave tentando dissipar a tempestade interior. Maria, você já tomou a decisão mais difícil. Agora é hora de seguir o que verdadeiramente te faz feliz, disse ele, firme, enquanto seu olhar penetra fundo na alma dela. Mas a verdade do que estava acontecendo ainda não era clara para Maria. Ela olhou para Carlos, que estava paralisado, os olhos cheios de tristeza. Carlos, eu... Maria começou, mas a voz dele a interrompeu, carregada de desespero. Você não pode só me deixar assim. Você não pode jogar fora tudo o que construímos. A nossa família, os nossos planos. Tudo isso se esvaiu em segundos. Carlos estava quase implorando, e a dor que ecoava nas suas palavras causou um aperto no peito de Maria. Ela sabia que a decisão de se afastar dele não a fazia desmerecedora daquela história que construíram juntos, mas ao mesmo tempo, o que sentia por Pedro era algo que ela nunca poderia ignorar. Mas eu não sou mais a mesma. Eu não posso ser a mulher que planejou esse futuro sem amor. Isso não seria justo com você nem comigo. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Maria, cada gota representando um pouco da dor que ela enfrentava. A plateia observava em silêncio, quase prendendo a respiração. Pedro, sem saber o que fazer, apertou ainda mais a mão de Maria. E quem disse que você tem que ser essa mulher? Essa história nunca foi só sobre casamento. Você tem o direito de ser feliz, Maria. Você já se sentiu feliz ao meu lado? As palavras de Pedro ressoaram em Maria como um eco, e, por um momento, ela se lembrou do quanto tinha rido, do quanto havia sonhado ao seu lado. O sorriso dele era seu abrigo, um lugar onde as inseguranças não faziam sentido. Mas, por outra parte, havia Carlos, uma parte de sua vida que tinha sido importante, um carinho que, por mais que tivesse se desvanecido, ainda fazia sentir-se culpada. As emoções se mesclavam, criando um turbilhão. Não quero te machucar, Carlos.
Eu quero que você encontre alguém que te faça feliz, disse ela, com a voz embargada. A verdade é que o que Maria sentia por Carlos agora parecia uma sombra do que antes era um amor verdadeiro. Ele, agora, era uma parte de seu passado. Carlos, em um último esforço, respondeu. E você está disposta a abrir mão de tudo isso? Você me conhecia, Maria. Não se esqueça de quem você é. A ferida dele era clara, e a inquietação de Maria aumentou. Então, ao ver a sinceridade no olhar de Pedro e a tristeza de Carlos, Maria tomou uma nova decisão. Talvez eu precise de um tempo para pensar, para entender o que eu realmente quero. A coragem se misturou à vulnerabilidade, e uma nova onda de esperança nasceu dentro dela. Pedro, ao ouvir isso, sentiu uma adrenalina misturada à desilusão. Se precisar de tempo, eu vou estar aqui. Sempre estarei aqui, mas você precisa ser sincera consigo mesma. E quanto a Carlos, ele pôs a mão no coração, como se uma parte de si estivesse se desintegrando, enquanto olhava para Maria com lágrimas nos olhos. Eu vou ficar aqui também, mas você precisa saber que não posso esperar para sempre. A resposta a esse dilema pairou no ar, e enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e púrpura, Maria percebeu que a próxima etapa de sua vida não seria fácil. Mas ela estava disposta a enfrentar a tempestade para descobrir a verdade sobre seu próprio coração. Seus olhos se cruzaram novamente com os de Pedro, e embora a incerteza estivesse ali, também havia a possibilidade de um novo começo. O que seria daquela escolha que tinha feito? O que realmente esperava na jornada à frente? E assim, com o coração dividido e a vida em suas mãos, Maria virou-se para o futuro, sem saber que a próxima reviravolta estava mais próxima do que imaginava. Quando Maria finalmente se afastou dos olhares fixos da multidão, sentiu como se tivesse saído de uma prisão. O sol se escondia lentamente, e o ar fresco da tarde lhe proporcionou uma sensação de liberdade e, ao mesmo tempo, de peso nas costas. A cada passo, suas emoções se misturavam, como um caldeirão borbulhante, cheio de incertezas e medos. Eu preciso de tempo, repetiu em sua mente, tentando convencer a si mesma de que não estava fugindo da realidade, mas sim buscando o que realmente queria. O caminho para o seu destino era incerto, mas havia uma nova luz que começava a surgir dentro dela. Pedro a acompanhou em silêncio, observando-a com um olhar que misturava esperança e preocupação. Ele não queria pressioná-la, mas o desejo de entender a essência daquela escolha estava ali, pulsante. Quando finalmente chegaram a um pequeno parque, com árvores que pareciam dançar com a brisa, Maria se sentou em um banco. A distância emocional entre ela e os dois homens que amava parecia tocar as estrelas. Você está bem? Pedro perguntou, um toque suave na voz enquanto se sentava ao lado dela. Ele queria que ela soubesse que não estava sozinha, mesmo nas suas dúvidas. Eu não sei. É tudo tão confuso. Olhando para Carlos, eu me sinto tão culpada. Eu o amo, mas não de um jeito que justifique um futuro juntos, Maria respondeu, a vulnerabilidade em sua voz quase quebrando seu coração. As lágrimas que antes pareciam só uma possibilidade, agora eram uma realidade. Ela não tinha certeza de onde tudo isso levaria, mas havia um peso nas suas escolhas. Você não precisa ter todas as respostas agora. Nem mesmo todos os sentimentos certinhos. Cada passo que você dá é parte do seu processo. Lembre-se, estar perdida pode ser o primeiro passo para se encontrar, Pedro dizia, sua voz soando como uma canção suave que acalmava a tempestade dentro dela. Maria olhou para ele, os olhos brilhando com a luz do pôr do sol. Havia conforto naquele olhar, mas o vazio deixado por Carlos a pegava de jeito. E se eu estiver errada? E se decidir seguir meu coração me deixar sozinha? O medo da solidão ecoou como um grito silencioso em seu peito. Às vezes, o que parece ser o fim é, na verdade, o começo de algo novo, Pedro disse, acariciando suavemente a mão dela. Maria queria acreditar, mas a insegurança era uma sombra teimosa. Ela se lembrou de todos os planos que fez com Carlos, as vozes de seus sonhos agora soando como ecos distantes. De repente, um grupo de crianças começou a brincar nas proximidades, suas risadas ecoando como música no ar. Maria observou aquela cena, um instante de pureza e alegria. Elas não se preocupavam com dilemas, apenas viviam e riam. Um sorriso involuntário surgiu em seu rosto, e ela percebeu que dentro dela ainda havia espaço para a felicidade. Mas a felicidade que sentia era uma escolha de agora. O que viria a seguir era um mistério. Olhando novamente para Pedro, ela viu o carinho em seus olhos, e essa conexão a fazia sentir-se viva. Ali, naquele momento simples, ela percebeu que, mesmo em meio ao caos, havia algo a ser celebrado. Pode ser que eu esteja pronta para explorar essa nova possibilidade com você, mas preciso de honestidade.
Como você realmente se sente em relação a tudo isso? Maria perguntou, seu tom cauteloso. Pedro respirou fundo, pensando. Sinto que estamos construindo algo bonito, mas entendo que para você, pode ser uma troca arriscada. Vou respeitar seu tempo e caminho. Quero que você seja feliz, mesmo que isso signifique que não estejamos juntos, ele respondeu, seu olhar firme mas gentil. Então, um novo dilema surgiu no coração de Maria. Será que ela conseguiria abrir mão da segurança e do passado para abraçar um futuro incerto ao lado de alguém que a fazia se sentir viva? Ou Carlos, mesmo em sua dor, tinha algo que ainda valia a pena lutar? Ela sentia que a resposta estava mais perto do que imaginava, mas precisava de coragem. Com o céu se transformando em mosaico de cores, Maria soube que a vida que estava por vir seria diferente, emocionante e cheia de desafios. Mas a única certeza era que precisava de honestidade consigo mesma. O que mais estava por vir? E, enquanto os últimos raios de sol desapareciam no horizonte, uma nova revelação se formou na mente de Maria. Algo que ela nunca imaginara, mas que estava prestes a mudar tudo, um segredo de sua própria história. Seria esse o caminho que a levaria à verdadeira felicidade? Maria ficou em silêncio por alguns instantes, ouvindo o riso das crianças e permitindo que a brisa leve acariciasse seu rosto. Era um momento de clareza, como se a confusão que sempre a acompanhará estivesse se dissipando, mas ao mesmo tempo, uma nova nuvem de incerteza se formava. O sol despedia-se, e Maria sentia que o dia se encerrava, mas suas questões ainda pairavam no ar, como espectros familiares. Pedro, ela começou, hesitante. Você acredita que eu possa me livrar do peso do passado? Que eu realmente possa criar algo novo? Pedro a olhou com uma intensidade que a fez sentir um frio na barriga. Não é fácil, mas toda mudança pede coragem, Maria. O importante é que você reconheça o que sente. Ele pausou, como se buscasse as palavras certas. A vida não é feita apenas de escolhas certas ou erradas, mas do que se aprende no caminho. Maria respirou fundo, tentando absorver o que ele dizia. A incerteza que sempre a acompanhará agora parecia mais palpável, quase como uma presença a lhe puxar para trás. E as expectativas que Carlos tinha para ela? As expectativas que ela mesma havia criado, um sentimento de impotência a envolveu, e as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Naquele instante, Maria percebeu que estava perdendo mais do que apenas um amor, estava se distanciando de quem realmente era. E se eu fizer a escolha errada? Sussurrou, a voz baixinha e trêmula. Errada ou certa, será sua. E isso é o que importa. Você não está sozinha nessa, estou aqui com você. Vamos encontrar um jeito de lidar com isso juntos, independente dos resultados, Pedro afirmou, pegando as mãos dela entre as suas. A conexão era forte, e Maria sentiu um pouco daquela alegria das crianças. Era um amanhecer no meio de uma tempestade interna. Enquanto conversavam, percebendo a profundidade de seu relacionamento, uma nova perspectiva começou a tomar forma na mente de Maria. Algo dentro dela desejava reconhecer a história que tivera com Carlos, mas não por um senso de obrigação, e sim pela necessidade de entender de verdade se ainda havia amor ali ou se era apenas hábito. Decidida, ela olhou nos olhos de Pedro e disse, eu preciso falar com Carlos. Eu não posso seguir em frente sem expor tudo o que estou sentindo. Se o que tenho com você é real, preciso ter certeza de que o que construi com ele também foi verdadeiro em algum momento. E se ele ficar chateado? E se ele não entender? Pedro questionou, seu olhar preocupado. Maria sentiu uma onda de coragem abalar seu ser. O que eu mais temia era me afastar da verdade. Mas, se eu não falar, nunca poderei ser livre. Preciso de paz com o meu passado. Com essa afirmação, algo dentro dela se iluminou, e a luz que começava a brilhar de novo motivou a agir. Pedro assentiu, mas sua expressão indicava que ele tinha suas próprias preocupações. Eu entendo, mas esteja preparada. A conversa pode mudar tudo. O coração de Maria disparou com a ideia. O que significaria aquele encontro? O que Carlos diria? O que seria dela e de Pedro se as coisas mudassem inesperadamente? Enquanto Maria se levantava e sentia determinação fluindo por seu corpo, um pensamento crucial a atingiu como um raio. Havia um caminho a trilhar em busca de respostas. Um caminho de possíveis reencontros e reconciliações, mas que também carregava o peso do desconhecido. E ali, sob o céu que começava a escurecer, Maria percebeu que a verdadeira jornada estava apenas começando. Agora, a prioridade era saber a verdade por trás do amor que carregava. Ela precisava de clareza, mas mais do que isso, precisava de coragem para enfrentar o que estava por vir. Seria Carlos a resposta que ela buscava, ou deveria seguir seu coração pelo caminho incerto que Pedro lhe oferecia?
A certeza de que estaria próxima de descobrir tudo isso a fez sentir um misto de ansiedade e esperança. O próximo passo seria o mais importante de sua vida. A noite caiu, e Maria sentou-se à mesa, o coração acelerado, pensando nos próximos passos. As vozes de Pedro ainda ecoavam em sua mente, como um mantra de apoio e incentivo. No entanto, a dúvida acompanhava como uma sombra, a cada momento, sussurrando que aquele encontro com Carlos poderia ser uma armadilha. Carlos, ele era o primeiro amor, a promessa de um futuro cor-de-rosa. E embora ela soubesse que as coisas não eram tão simples, o simples fato de reviver aquelas memórias a deixava ansiosa. O que diria a ele? Como explicaria seu desejo de entender o que ainda sentia? Tudo aquilo que parecia perdido em meio ao tempo e às rotinas já estabelecidas. A campainha soou como um sinal do destino. Maria levantou-se com uma mistura de medo e determinação. Aquela era a chance de esclarecer sua mente, quem sabe, criar um novo rumo. Ao abrir a porta, ficou em choque ao ver Carlos parado ali, com um semblante nervoso e um buquê de flores nas mãos. O perfume doce das flores misturou-se ao ar da noite, mas Maria sentiu o peso de uma negociação emocional. Oi, Maria. Posso entrar? Carlos perguntou, um tom de esperança na voz. Ela hesitou, mas deu espaço para ele. Assim que a porta se fechou, o clima já estava pesado. Os dois se sentaram, e Carlos começou a falar. Eu tenho pensado muito sobre nós. Sobre o que aconteceu e, bem, se você estiver disposta, eu gostaria de tentar de novo. As palavras dele a atingiram em cheio. Parte de Maria queria mergulhar de volta naquela história. A outras vezes, queria gritar que era um polêmico e frustrante hábito. Carlos, eu não sei se posso voltar a sentir o que sentia antes. Preciso entender melhor. Ele balançou a cabeça, a frustração aparecendo em seus olhos. Entender? O que há para entender? Nossa história é forte. Nós somos bons juntos. Maria viu a paixão que floria em seus olhos, mas também sentiu uma chama de insegurança. E eu sinto falta dos momentos bons, mas não posso ignorar as coisas que nos separaram. Não posso simplesmente voltar atrás e fingir que nada disso aconteceu. Suas palavras saíram em um turbilhão emocional, como se cada sílaba fosse um peso a mais na balança da escolha que precisava fazer. Carlos respirou fundo, e Maria podia ver que ele estava lutando para conter suas emoções. O que você realmente quer, Maria? O que é que você deseja para a sua vida? A pergunta o fez parar, e naquele momento, ela percebeu que ele também estava perdido. Eu quero ser feliz, disse Maria, com a voz falhando. Mas não sei ainda se consigo ser feliz ao seu lado. A expressão de Carlos se suavizou, e ela percebeu que ali estava não uma proposta de amor, mas um verdadeiro dilema. Era um convite para reescrever o passado, mas com que preço? O coração dela, dividido entre o amor do passado e a esperança do presente. Mudanças estavam a caminho. Todo este tempo, ela acreditou que precisava escolher entre um amor e outro, mas o que realmente desejava era juntar os pedaços quebrados da sua vida. Carlos percebeu a lufada de ar fresco que adentrava na sala, quebrando aquele silêncio denso. Então, o que fazemos agora? Ela olhou pela janela. As estrelas brilhavam, enquanto sua mente fervilhava. Talvez tudo isso comece com uma conversa franca. Antes de decidir algo, precisamos entender o que realmente sentimos um pelo outro e o que isso significa para nós. Com isso, Maria percebeu que estava prestes a se desvelar, a se abrir de formas que nunca imaginou. Contudo, a decisão que deveria tomar estava bem diante dela, e a sensação de liberdade misturava-se com o peso da responsabilidade. O que seria daquele ato de coragem? E se ao final de tudo, ela descobrisse algo que mudasse tudo novamente? Os olhos dela se encontraram com os de Carlos, refletindo ansiedade e esperança. E no instante em que Maria se preparava para falar, o celular dela vibrou na mesa, uma mensagem inesperada. Olhos curiosos de Carlos se fixaram no celular, e a tensão no ar cresceu. O que seria essa mensagem capaz de alterar o rumo daquela noite? Maria engoliu em seco, o coração acelerando ainda mais ao ler a mensagem no celular. As palavras pareciam gritar para ela: revelado, a boda que cancelamos por amor, decisão emocionante e transformadora da nossa filha. Era como se o universo estivesse pressionando para encarar de frente tudo que havia sido guardado nas sombras. Ela olhou para Carlos, que estava com os lábios entreabertos, claramente intrigado. O clima que antes tinha um toque de esperança agora pesava como chumbo. Maria, o que está acontecendo? Ele interrompeu o silêncio, a ansiedade escorrendo de sua voz. É uma mensagem sobre a gente, sobre as nossas escolhas, Carlos. As palavras saíram desajeitadas.
Ela se sentiu como se estivesse em um campo de batalha emocional, lutando contra a verdade e contra o que seus sentimentos realmente queriam dizer. A imagem da mensagem dançava em sua mente, trazendo à tona um passado cheio de lembranças que estava pronto para se reerguer. Sobre nossa filha? Carlos fez uma pergunta direta, e Maria sentiu um nó na garganta. Um ano se passou desde que haviam tomado decisões, e agora tudo isso voltava em forma de revelações, como um eco que não queria se calar. Maria respirou fundo e decidiu compartilhar o que aquilo significava. Eu não sei se você se lembrou, mas havia uma vez um sonho que tínhamos juntos. Sobre uma família, uma vida. A nossa filha é o que restou dele. A voz dela tremia, mas as palavras precisavam sair. Ela não queria mais esconder seus medos íntimos. Carlos contraiu os lábios, seu olhar perdido. Você acha que ela sabe? Que está ciente do que abrimos mão? Não sei, talvez. Mas o que isso significa para nós agora? O peso da pergunta reverberou no ambiente, e eles sabiam que aquilo não era só uma questão de reunir os pedaços de um amor perdido, mas de entender uma nova vida que surgiu e que, de alguma forma, juntava-os novamente. Silêncio. Olhares furtivos. Maria escutou o som do próprio coração ensaiando um ritmo frenético. A conversa que antes parecia tão promissora agora se transformava em um espelho quebrado. Todos os fragmentos refletiam um futuro incerto. A nossa filha está no meio disso tudo, e precisamos ser honestos com ela. Carlos finalmente disse, a voz tensa. Se formos realmente um para o outro, seria certo deixar que ela fizesse parte dessa confusão? Talvez isso que eu tema, Carlos. A angústia em sua voz ecoava no ambiente. Se não estivermos na mesma sintonia, isso pode acabar ferindo nossa filha, mais do que feriu nós. O medo disparava, tornando-se uma força que complicava ainda mais a situação. Carlos se aproximou, suas mãos à procura de um toque reconfortante. E se começássemos de novo, com a verdade? Não só entre nós, mas com tudo. Precisamos enfrentá-las por ela. Maria se perdeu pelo momento. Estava tão perto e tão longe de um novo começo. A mensagem que havia pressionado a noite até agora se tornava um divisor de águas. O que seria a verdade que eles estavam dispostos a encarar? Ela se perguntou se o amor poderia recriar um futuro melhor e mais importante, se estavam prontos para abraçar as mudanças que isso traria. Com isso em mente, Maria olhou nos olhos de Carlos e, com a voz firme, disse, se é para ser verdade, que seja completa. Temos que fazer isso por ela. Foi então que a porta se abriu, e alguém entrou. O ar ficou congelado quando Maria reconheceu a figura familiar. A felicidade e a dor se entrelaçaram em seu coração. Era a pessoa que poderia novamente mudar tudo. Como ela iria reagir? E mais importante, como isso afetaria o que estava sendo construído ali? A figura parada na porta fez o tempo parecer congelar. Ana, a melhor amiga de Maria, sempre uma presença forte e vibrante, estava ali, seus olhos grandes refletindo um misto de surpresa e preocupação. O espelho emocional em que todos se encontravam amplificou o peso do momento. Ela não era apenas uma visita inesperada, mas uma ponte entre os dois mundos que Maria tentava conectar. Carlos foi quem quebrou o gelo. Ana! Que surpresa, disse ele, tentando desviar o olhar nervoso. A tensão estava palpável, como se ela pudesse tocar o ambiente. Ana caminhou até o centro da sala com uma segurança que contrastava com o tumulto manifestado nas expressões de Maria e Carlos. Eu espero que não seja um mau momento, disse ela, seu tom leve, mas com uma seriedade subjacente. Na verdade, está tudo muito intenso por aqui, Maria falou, uma sinceridade brotando em meio a seu coração aflito. Acabamos de receber uma notícia que nos pegou de surpresa. Ana, percebendo que não era uma hora comum para conversa casual, inclinou a cabeça levemente. O que aconteceu? Posso ajudar? Maria, vendo a expressão atenta da amiga, tomou coragem. É sobre a nossa filha. Ela pode saber mais do que imaginamos. A decisão que tomamos, as coisas que deixamos para trás. E agora, isso tudo está de volta. As palavras escorregaram de seus lábios, carregadas de um peso que parecia ainda mais resoluto com Ana presente. Carlos olhou para Maria. Seu olhar estava cheio de incerteza, mas ao mesmo tempo carregava uma pitada de esperança. Nós precisamos contar a ela, afirmou. Sejamos verdadeiros, não só entre nós, mas com todos que amamos. Ana balançou a cabeça, absorvendo a declaração enquanto uma sombra de compreensão cruzava seu rosto. Ela deve saber, sim. Mas como vocês acham que isso vai afetá-la? A verdade nem sempre é fácil de lidar.
O ar estava carregado de expectativa, e cada palavra dela ressoava em Maria e Carlos como um eco distante de todas as promessas feitas. É um passo que não podemos dar de olhos fechados. Eu tenho medo do que isso pode causar, Maria confessou, os olhos brilhando de emoção. Mas, se deixamos que ela viva sem saber, podemos estar alimentando uma mentira maior. O dilema a corroía, e ela desejava ter certeza. Ana fez uma pausa, olhando nos olhos de cada um. Vocês têm que se unir neste momento. Se forem fazer isso, que seja assim, juntos. Para ela. Maria sentiu um leve alívio com a intensidade e sinceridade das palavras de Ana. Mas, enquanto a esperança começava a florescer, uma nova preocupação tomou conta de seu coração. E se essa verdade fosse grande demais para a filha? O medo de ferir sua pequena menina se esgueirava novamente. Então, como se o universo estivesse respondendo às suas ansiedades, o celular de Maria vibrou novamente. Ela hesitou, mas a urgência da situação a pressionou a olhar. Era uma nova mensagem. O que mais poderia ser agora? Murmurou Carlos, os olhos cravados no dispositivo como se ele mesmo fosse uma porta de entrada para mais revelações. Maria abriu a mensagem com um trejeito de tensão, e ao ler as palavras, seu coração parou novamente. O que estava por vir poderia mudar a dinâmica de tudo. Seria um convite para a verdade ou apenas mais uma camada ao mistério que envolvia a história da sua família? As perguntas ecoavam em sua mente. Estariam todos prontos para o que viria a seguir? E, mais importante, conseguirão enfrentar todas as verdades que ainda estavam escondidas? Maria sentiu o mundo desmoronar ao ler a mensagem enquanto seus olhos se arregalavam em puro espanto. Não pode ser. Seus lábios se moveram, mas as palavras não saíram. O celular parecia pesar mais em suas mãos, como se carregasse o peso de todas as escolhas que já havia feito e ainda precisava fazer. Carlos, percebendo a mudança súbita na expressão dela, inclinou-se para ver a tela. O que foi, Maria? O que a mensagem diz? A esperança e o medo lutavam por um lugar em sua voz. Ana, ao lado deles, segurava a respiração, o nervosismo dela ecoando na sala. Maria, lutando contra o turbilhão interno, finalmente conseguiu articular algumas palavras. É da escola da nossa filha. Ela está organizando um evento que fala sobre família, sobre verdades. Uma espécie de exposição. E parece que ela convidou pessoas do nosso passado. O olhar de Maria se transformou em um mar de desalento. Ela quer que a gente participe, quer saber as histórias. Como se isso fosse fácil. Carlos passou a mão pelo cabelo, seu olhar se perdendo ao longe. Ninguém está preparado para isso, Maria. Isso pode abrir feridas que pensávamos já cicatrizadas. Ana interveio, sua voz firme. Mas, se a sua filha está pedindo, talvez seja a hora. O convite dela pode ser um sinal. E a forma dela de buscar a verdade. Vocês precisam considerar isso. Um silêncio pesado pairava no ar, e Maria podia ouvir sua própria respiração. Cada batida do seu coração ecoava como um alerta. Ela queria proteger a filha daquele turbilhão de emoções, mas seria esse o caminho certo? É tudo tão confuso, ela murmurou, sem tirar os olhos do celular. Por que agora? Por que não podemos apenas seguir em frente? No fundo, uma parte dela queria simplesmente fechar os olhos e voltar a ser a mãe que só queria ver a filha feliz, alheia a todos os segredos e medos. Carlos, percebendo a luta interna da wife, tomou sua mão. Maria, o amor é complicado. Ninguém nunca disse que seria fácil. Mas talvez essas verdades, por mais difíceis que sejam, possam trazer clareza. Para nós, para ela, para todos nós. As palavras de Carlos eram como um feixe de luz em um quarto escuro. Seria possível que a verdade, apesar do medo, pudesse ser libertadora? Ana observou atentamente, a expressão dela denotando um entendimento profundo. É um risco, eu sei. Mas viver sob uma sombra, isso pode ser mais destrutivo do que você imagina. Maria não conseguia decidir. O que a sua filha teria a aprender com toda essa bagagem emocional? E se ao invés de trazer paz, a verdade apenas causasse dor? O celular vibrou mais uma vez, e Maria olhou rapidamente. Era mais uma mensagem da escola, desta vez com um link para um vídeo sobre o evento. Mãe, algumas pessoas vão falar sobre suas experiências. Fala de amor, de superações. Eu quero muito que você e papai estejam aqui. O coração de Maria se apertou. Ela imaginava a filha diante de um público, compartilhando sentimentos que pareciam pesados demais até mesmo para adultos.
Mas, e se essa fosse a chance de mostrar à pequena que enfrentar verdades é a chave para o crescimento? Essa é uma decisão que vai além de nós, Ana afirmou, rompendo o silêncio pesado. É sobre ensinar sua filha que a verdade pode doer, mas também cura. Conseguimos suportar isso, juntos. Se for o que vocês decidirem fazer. O olhar de Carlos se firmou no de Maria, e a tensão na sala era palpável. Quando Maria finalmente ergueu a cabeça, sentindo uma chama de coragem dentro de si, foi tomada por uma nova determinação. Nós precisamos ir. Mas antes que pudesse terminar a frase, seu telefone vibrou novamente, desta vez com um número desconhecido. Seu coração disparou. A mensagem poderia ser uma nova reviravolta, um convite ou uma ameaça. O clima tornava-se mais intenso, e todos na sala sentiram a urgência correr nas veias. O que mais estaria se desenrolando nesta história? E, se a verdade era uma porta, onde ela levaria todos eles? Maria respirou fundo, o olhar fixado na tela do celular enquanto a mensagem a hipnotizava. Uma onda de ansiedade a atingiu ao perceber que não estava apenas prestes a ler mais uma mensagem, mas a entrar em um novo capítulo de sua vida, onde qualquer movimento poderia redesenhar seu destino. Quem está te mandando mensagem, Maria? Carlos perguntou, a inquietude evidente em sua voz. Antes que a ansiedade pudesse consumi-la, ela clicou na notificação. As palavras saltaram de maneira a dançar diante de seus olhos. Uma reunião de pais e filhas acontecerá na escola na próxima semana para discutir questões familiares e a importância da comunicação. Sua presença é esperada. A sensação de inquietação cresceu. Era uma oportunidade, mas também uma pressão. E como parte de si queria participar e dar voz àquilo que ainda estava escondido, outra parte se esquivava do medo de desenterrar emoções enterradas. Minha filha quer que participemos, que estejamos aqui, na verdade. O olhar de Carlos se suavizou, embora a preocupação ainda estivesse na sua expressão. Se isso é importante para ela, temos que ir. Precisamos ser sinceros, tanto entre nós quanto com ela. Mas e se falarmos demais? O que faremos se a verdade se tornar um fardo? Maria murmurou, a incerteza tremendo em sua voz. E se a verdade for o que precisamos? O que ela precisa saber, mesmo que doa? Ana, sempre direta, cortejou a confusão no ar. Ela se fez uma ponte entre as emoções conflituosas que estavam diante dela. A verdade pode abrir portas, Maria. E se tentássemos enxergar isso como a nova chance que vocês precisam? Uma oportunidade de unir toda a família. Unir, Maria repetiu, o termo ecoando em sua mente como um mantra. Ela percebeu que, ao invés de dividir, a verdade poderia aproximá-los. Ok, vamos. Mas precisamos ter um plano. Precisamos ser claros e cuidadosos, para nossa filha não sentir que está carregando o fardo das nossas escolhas. Carlos assentiu, um misto de determinação e ansiedade em seus olhos. Faremos isso juntos. É hora de honrarmos o que criamos e mostrarmos a ela que, independentemente dos caminhos que tomamos, somos uma família. A decisão estava tomada. Mesmo com o coração apreensivo, Maria sentiu que haviam dado um passo importante rumo ao entendimento e à liberação das amarras emocionais que aprendiam. Havia algo de poderoso nessa escolha, uma sensação de que estavam prestes a arrancar a máscara que encobria suas verdades. Então vamos nos preparar. A semana passou rápida, e a reunião virou um mar de nervos. No momento em que entraram na sala da escola, Maria sentiu o peso de todas as promessas do passado e do futuro sobrenaturalmente presas naquele espaço. Ela poderia sentir os olhares curiosos dos outros pais, e principalmente, a expectativa da filha, que pisava no solo do novo, mas ainda um tanto assustada. O coração de Maria saltava na expectativa da filha, que se aproximou com um sorriso nervoso nos lábios. Oi, mamãe e papai. Ela os abraçou, e aquele gesto simples tirou um pouco da tensão do ambiente. Oi, querida. Maria respondeu, envolvendo a filha em seus braços e sentindo uma onda de amor. Estamos aqui para você. Lá na frente, quando as apresentações começaram, Maria e Carlos se acomodaram em seus lugares. A cada palavra que soava no ar, a lembrança de seu passado puxava, insistindo em se manifestar. E na primeira rodada de partilhas, veio a surpresa. Histórias de outras famílias cujos relacionamentos haviam enfrentado turbulências. Havia ali, naquelas falas, um eco de sua própria jornada. Cada relato tinha uma dose de dor, mas também de superação que se refletia na sala. Quando chegou sua vez, Maria tomou coragem. Não dá nem para descrever como foi dolorido abrir seu coração ali. Todos nós temos questões e conflitos em nossas vidas.
E esta semana, eu percebi que meu coração estava dividido entre o que amo e o que pensava que deveria perseguir. A verdade é que eu não sou perfeita. Eu cometi erros e deixei as expectativas pesarem sobre mim. A sala estava em silêncio, as pessoas segurando suas respirações, e ela viu a expressão de sua filha mudar de expectativa para preocupação. Às vezes, estas expectativas não são o que realmente queremos, e precisamos nos reconectar com o que nos faz felizes. E nós sabemos que isso pode ser muito difícil. Carlos tomou a palavra, seu tom sincero. Estamos aqui hoje por vocês, por ela. E finalmente decidimos que precisamos ser verdadeiros com os nossos sentimentos. Lágrimas começaram a escorregar pelo rosto da filha, e Maria sentiu seu peito apertar. Estamos aqui para enfrentar o passado e construir um futuro, todos juntos. As palavras pareciam silenciar a sala. A dor e a clareza estavam em perfeita sincronia. Elas eram a verdade que precisavam ser ouvidas. A reunião se transformou em um momento de união, onde as fragilidades se dissiparam e a esperança surgiu. Ponto ao final da apresentação, abraçaram a filha, e Maria sentiu que, mesmo em meio à incerteza, finalmente estavam prontos para começar a reescrever a história. A filha os olhou com um brilho novo, um amor que somente quem busca a verdade pode entender. Naquele instante, Maria sabia que enfrentar suas verdades não era o fim, era o início de um novo caminho. Mais do que tudo, era o jeito de mostrar à sua filha que amor e família podem existir nos altos e baixos. E assim, abraçados na transição do que eram, Maria, Carlos e sua filha estavam prontos para escrever um capítulo que traria cura e renovação. E você, leitor, o que aprendeu com essa história? Como você lida com suas próprias verdades? Não fique de fora. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que transformarão sua vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer mais pessoas se inspirarem com relatos de superação. Comentar suas reações e sentimentos sobre o final. Sua voz é importante para nós. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essas transformações. Lembre-se, a mudança começa com um pequeno ato.